Bom, então vamos nos concentrar agora nessa questão, né, da nossa rejeição em relação aos nossos pais, né, quando eles acabam nos rejeitando. Mas antes de falar dos pais que nos rejeitam, nós vamos falar dos tipos de pais, né? Vou aqui citar 3 tipos de pais, é lógico que existe muito mais do que esses 3 tipos que eu vou colocar. Mas existem aqueles pais que são extremamente protetores, extremamente controladores, que querem saber tudo do filho, que envolve o filho em todos os cuidados possíveis, desde pequeno até quando já são marmanjões, mas eles tratam o filho adulto como se ele ainda fosse um bebê, naquele excesso de preocupação, de cuidados mesmo, né? Um exagero. E o que acontece quando os pais agem assim com a pessoa? O que isso repercute neste ser humano? Passam a ser pessoas muito amedrontadas, muito dependentes, porque daí é o outro que te protege, é o outro que te diz o que você pode ou não, o que deve fazer. Então, essa autoproteção também ela passa uma mensagem subliminar e muito inconsciente de que eu tenho que fazer muito mais, porque lá no fundo a gente não confia no amor que se tem. Então, pais altamente protetores não confiam que amam realmente os seus filhos. Então eles precisam dar demais para aplacar aquele sentimento que às vezes os pais têm de não é bem isso ou só isso que eu quero. Eu sei que se você é uma mãe extremamente autoprotetora, você deve estar me ouvindo e falando que absurdo. Mas se você parar alguns segundos e olhar lá dentro de você, para que tanta proteção? Uma que você está dizendo para o seu filho que ele não sabe fazer as coisas sozinho, que depende de você. Para que criar essa relação de dependência tão grande? Onde é que está o amor que une, que deixa com que as pessoas sejam livres e que você não precisa aprisioná-los, né? E toda essa autoproteção e esse controle vem muitas vezes junto com uma manipulação. Então são aqueles pais que manipulam pela culpa, olha o que você está fazendo comigo, eu que fiz tudo sempre para você. Então tem aquele desejo também, eu te dou e você me dá, uma barganha do amor, uma barganha de coisas, e também o afeto saiu pela janela, não está ali. E às vezes a gente olha para outros pais, nossa, como ele dá atenção para aquele filho, como ele está ali o tempo inteiro, e a gente sabe o quanto que isso é sufocante. Os filhos que têm pais extremamente autoprotetores são muito sufocados. Sair dessa gaiola é um desafio de vida muito grande. E nós temos aqueles pais que são os que sabem tudo, né? Que seriam meio que tiranozinhos, então aqueles que comandam, que digam assim, você vai fazer isso, 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 e se não fizer isso, você é uma pessoa errada. Então são aqueles que controlam até pelo medo e por uma autoridade exagerada. E também o resultado são filhos extremamente inseguros. Quer dizer, eu tenho que fazer as coisas para agradar o meu pai, minha mãe, que seja de acordo com as leis e as normas que eles estabelecem, e se eu sair dessas normas, eu estou aqui simplesmente deserdado, né? Não terei mais este amor. Então, é uma ditadura onde a pessoa também ela se sente extremamente insegura, porque a criança ela cresce com isso. Se eu não corresponder a essa expectativa dos meus pais, eu não serei nada. Então, eu não sou quem eu sou, eu não sou amada pelo que sou, mas eu serei amada se for aquilo que querem que eu seja. Então também não é uma atitude muito boa e que também não traz um sentimento bom para esses filhos. E, ao mesmo tempo, e os pais nessa hora estão dizendo o quê? Qual é a mensagem subliminar que eles estão dizendo? Você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Você não é nada, eu é que sou alguma coisa. E daí a gente cresce se achando que não é nada, né? E até a gente resgatar esse nosso eu e falar, não, pera lá, eu sou sim um ser diferente do que os meus pais gostariam que eu fosse, mas sou bacana, sou uma pessoa legal, sou uma pessoa que tem as suas capacidades. Isso é um tempo que leva para a gente se livrar de tudo isso. E tem esses pais que são os aparentemente mais relaxados, aqueles que parece que não estão muito aí, que não dão tanta atenção para o filho, que deixam os filhos fazerem o que querem, meio que soltos demais, mesmo sem colocar muitos limites. Então eles vão para o polo oposto destes outros. Enquanto os outros colocam cerco e os limites muito fortes e rígidos, estes aí deixam as porteiras muito abertas. E daí também, quando a gente fica com as porteiras muito abertas, a sensação que a criança tem é, eu não sou importante,
né? Parece que tanto faz como tanto fez, se eu vou, se eu fico, se eu faço, meus pais não estão nem aí para mim, não perguntam nada para mim. Então passa a sensação para este filho de que ele não é amado, né? E isso vai trazendo esse sentimento, às vezes, de rejeição. Ele começa a se sentir rejeitado pela essa displicência. E pode ser que esses pais que abram suas porteiras, eles estão ou não querendo se comprometer demais, ou de repente eles viveram uma repressão tão grande, daí eles falam assim, poxa, eu não quero fazer com meus filhos o que fizeram comigo. Eu quero deixá-los livres para que eles façam exatamente o que eles querem, sem eu ficar sendo uma forma tirânica e nem controlando-os demais. Então, às vezes, na tentativa de fazer o contrário com o que os pais deles fizeram com eles começam, às vezes, a soltar e abrir demais essa porteira, o que gera também esta insegurança nos filhos e este sentimento de não serem amados. Daí você me pergunta, mas qual seria a atitude mais assertiva de um pai, né? Quer dizer, eu só estou te trazendo características que não são favoráveis, mas que são as mais comuns que se apresentam entre todos nós. Se dissermos assim, qual seria a maneira ideal, né, de educar e de criar um filho? É trazer, assim, este ninho acolhedor, trazer, assim, esta proteção, uma proteção que ela vai paulatinamente sendo menos solicitada e menos dada. Então, a proteção que se dá para um bebê é uma coisa, para uma criança de 3, de 6, de 10 anos, quer dizer, essa proteção ela vai existindo, mas porém de uma forma mais folgada, assim como os limites. A imposição, sim, de algumas normas estabelecidas por aquela família, o que essa família considera bom ou não, o que é permitido realizar ou não dentro deste seio familiar. Então, com esses limites bem estabelecidos, com essas regras bem estabelecidas, mas sempre deixando uma abertura para que a pessoa possa, conforme vai crescendo, realizar as suas próprias regras e ter a liberdade de sair destes murões, sabendo que eles são murões de uma proteção, mas que não o sufocam, que eles podem sair, né, e que poderão retornar depois quando quiserem, independente do que venham ou não a fazer. Não há uma condição, se você não agir assim, você não estará aqui, você não pertencerá aqui. Você pertence aqui, independente do que você venha a fazer. Você é livre para fazer o que quiser, mas você pertence a isto aqui. Você pode ir e vir quando você quiser. É lógico que isso vai sendo desenvolvido aos poucos, desde a criança bem pequena até na sua adolescência e depois na sua fase adulta, né? Sem aquela cobrança, aquelas chantagens que existem. É você trazer exatamente o que o pai dizer exatamente o que pensa, o que acredita, qual é a sua ideologia e respeitar a ideologia desse filho e os pensamentos e as vontades dele. Isso poderia ser, assim, de uma forma bem resumida, ter uma boa paternagem. Agora vamos voltar ali para a nossa questão, né? Que a questão é como lidar com este sentimento de rejeição dos pais. Em primeiro lugar, nós temos que abandonar a nossa ideia de que os pais são perfeitos e de que tudo que nós idealizamos do que vem a ser um pai, isso tem muito mais a ver conosco, né? Da nossa idealização do que realmente é ser um pai. Os seus pais são como eles são, do jeito que eles são. Se eles não são bem aquilo que você idealizou, paciência, o problema está na sua idealização e não em como eles são. É aquela história de eu recebo o que eles me dão e o que eles me dão é tudo o que eles têm para me dar. Ah, é pouco? Então vá você atrás do que você quer mais. Ah, eles me dão demais, é um excesso. Então você que penere e veja exatamente aquilo que você quer colher de tudo que eles te dão. Então depende muito do que você vai fazer com aquilo que fizeram com você, com aquilo que te deram. E ter sempre aquele sentimento de gratidão. Poxa, eles me rejeitam, eles não estão nem aí para mim, eles estão te deixando livre. Traduz essa rejeição por uma liberdade. Se eles não estão nem aí com você, talvez seja um sentimento seu, uma percepção sua. É a forma deles estarem com você que é um pouco mais solta. Ou de repente eu falo assim, nossa, meus pais não me deixam viver, me sufocam. É a forma que eles aprenderam que é amar. Então você vai ter mais dificuldade até para poder trazer essa sua individualidade. Eu, se preferisse, se pudesse escolher uns pais dentro desses 3 tipos que não são nem os perfeitos, entre aspas, mas não existe pais perfeitos,
Ah, eu preferiria aqueles que me deixassem com as porteiras abertas sempre, lógico. Daí eu teria o sacrifício e a dificuldade de colocar os meus próprios limites, o que requer uma dificuldade, o que requer um esforço muito grande. Mas eu, uma hora, preferiria as porteiras abertas para que eu possa me debater na vida e sair toda estrupiada ou não, e voltar e ter a certeza de que eu teria um leito, um ambiente que iria me cuidar depois das minhas pancadas por ali. Né? Isso acho que seria o mais gostoso para viver a vida. Mas o mais gostoso ainda era me prepararem para sair. Né? A preparação desses pais para que você possa sair para o mundo com as porteiras abertas. Sim, vai se machucar, porque a gente se machuca, mas com uma preparação maior. Né? E que é como que a gente prepara este filho para isso. Agora, a gente pode até falar depois um pouco mais esmiuçado sobre isso. Mas neste momento, você é o filho e você está com essa rejeição. Papai não gosta de mim, mamãe não gosta de mim, eles não me dão atenção ou eles me sufocam. O que eu quero te dizer é, para com essa besteira. Para já, para com esse sofrimento de rejeição de pai e de mãe. Pelo amor de Deus, né? Eles são seres humanos como você, que erram e acertam, e eles não têm obrigação de te dar absolutamente nada. E se te deram o que te deram, foi graça, agraciado porque eles te deram. Se te deram pancada, agradeça as pancadas, porque de uma certa forma você atraiu isso para você e você vai reciclar e transformar isso dentro de você. Se te deram carinho, receba. Se te deram carinho, mas não tanto que você queria, sinal de que você precisa de mais e que você precisa então correr atrás desse mais que você precisa. Então, em nenhum momento é para a gente apontar o dedo para os nossos pais e dizer para eles, olha, vocês são isso, aquilo, não fizeram isso. Num determinado momento da vida, a gente até faz, né? Mas é uma imaturidade. Chega numa hora que você fala, eles são como são, né? E eu tenho deles tudo o que eu preciso para o meu crescimento. E saiba que você está com os melhores pais do mundo para você. Não haveria pessoas melhores para o seu processo de desenvolvimento e crescimento enquanto ser humano. Isso não significa que estes pais perfeitos para você sejam aqueles que vão te trazer um bem-estar o tempo todo, mas vão te estimular a crescer. E se de repente você se sente rejeitado, é porque lá no fundo você precisa encontrar-se consigo mesmo e resgatar você para você, você com você. Você não se rejeitar. Quando um ser humano não se rejeita, ninguém tem o poder de rejeitá-lo. Agora, quando a própria pessoa se deixa para lá, qualquer narizinho que vira para lá ou para cá, vai fazer com que você se sinta rejeitado. Então, você está colocando o poder numa outra pessoa e não em você mesmo. Então, traga a sua essência, a sua força, resgate o seu ser, agradeça os pais que você teve e tem, né, porque eles estão aí dando o melhor deles. E se o melhor deles não te apraz, problema exclusivamente seu. Vai atrás daquilo que você quer.